O homem mais rico de todos os tempos escreveu isso aqui. Eu me tornei um grande homem, muito mais sábio do que todos que governaram em Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o que é a sabedoria e o que é o conhecimento. Assim, procurei descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria, o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que isso é mesmo que correr atrás do vento. Quanto mais sábio é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem. E quanto mais ela sabe, mais sofre. Bom, eu não sei se você já reparou que pessoas que são extremamente inteligentes ou pessoas que têm um senso crítico muito aguçado, que não pensam como a maioria pensa, geralmente elas não são tão felizes quanto as pessoas que não têm esse conhecimento, que não têm essa sabedoria. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, isso caiu como uma luva para mim, porque eu de fato percebo que quanto mais eu estudo, quanto mais eu percebo da vida, quanto mais eu aprofundo, mais desgosto você acaba tendo e mais você entende aonde tudo isso vai levar, né? Possivelmente é uma jornada que a gente, como humano, vai percorrer até o final da nossa vida, né? A gente vai estar sempre aprendendo, a gente vai estar sempre crescendo. Só que eu percebo que quanto mais conhecimento eu tenho, maior é o fardo. Até porque quanto maior a sua responsabilidade, também maior o peso dela. E eu não sei se você sente isso, mas as pessoas que são mais inteligentes, sim, elas vão sentir um desgosto maior. É por isso que quando a gente vê pessoas dançando no baile funk, o pau quebrando, essas pessoas elas podem até estar mais felizes do que alguém que estudou e que de fato adquiriu muito mais conhecimento. Até porque ela não sabe das coisas que ela não sabe. É a síndrome de Dunning-Kruger, né? Pelo fato de você não saber aquilo que você não sabe, você não tem noção da imensidão da sua burrice, você fica feliz. Você se sente muito mais confiante, você se sente muito mais leve, né? Mas à medida que você vai ganhando conhecimento, você entra num limbo de falar assim, caramba, cara, eu não sei de nada. E quanto mais eu estudo, mais fundo é esse buraco de mais e mais conhecimento, de mais e mais coisas que eu posso aprender. E mais você vai conhecendo os princípios, mais você vai conhecendo aquilo que de fato te aproxima mais de Deus, te aproxima mais da riqueza, te aproxima mais da sabedoria. E você vai vendo que esse caminho não é um caminho fácil, não é um caminho gostoso, não é um caminho divertido, né? Porque para a maioria das pessoas o caminho mais divertido é o caminho do prazer, é o caminho de você acordar na segunda-feira e não vai ter que se preocupar com uma empresa, não vai ter que se preocupar com responsabilidade. Você só vai lá, faz o seu trabalho que tem que ser feito ali, às vezes de maneira muito mal feita, recebe o seu pagamento no final do mês para usar uma droga ali no baile funk, na festa. Não tô querendo falar do funk em específico, não, tô dando um exemplo só, tá? E that's it, entendeu? A sua vida é uma vida mais vazia, uma vida onde não tem tantos pesos, tanta responsabilidade. Só que quando você pega uma outra pessoa que tem sonhos, que tem ambição, que quer fazer acontecer, cara, ela nasceu assim. Mesmo que ela não queira ter esse nível de responsabilidade, esse nível de ambição, ela nasceu assim, da mesma forma que a pessoa que ao contrário, ela nasceu assim também. Eu gosto de falar que o inconformado você se torna, mas a chama já vai existir dentro de você. Você já vai pensar diferente desde quando você é pequeno. E isso é um fardo, cara. Isso é um fardo. Isso é um fardo. Porque não é todo mundo que suporta isso e não é todo mundo que percebe que, de fato, quanto mais conhecimento você tem, maior é o sofrimento, né? O aborrecimento. Ainda mais se você entende de coisas que a maioria das pessoas não entendem. Porque aí gera uma espécie de isolamento, né? Você fica meio que auê no mundo, né? Você fala assim, caralho, essa tanta de pessoa nem entende o que eu falo, né? Começa a falar sobre negócios, sobre espiritualidade, sobre crescer na vida, as pessoas, elas de fato não vão entender nada. E uma coisa muito interessante é que pessoas que são assim, pessoas que sentem isso, né?
elas têm uma característica em comum. Geralmente, você, não sei se você sente isso, né? Que você vê que quanto mais conhecimento você ganha, mais sofrimento tem, né? Não é um sofrimento tipo de dor mesmo, né? Mas é um sofrimento de falar assim, caralho, a vida é isso mesmo. Né? Só que é o seguinte, quem sente isso também sofre da evolução exponencial. Então, por exemplo, você não é a mesma pessoa de janeiro para dezembro do mesmo ano. Você é uma pessoa completamente diferente. Essas pessoas que sentem isso são pessoas que de fato estudam muito, que gostam de buscar a verdade, que gostam de buscar o sentido das coisas, que não simplesmente vê elas como são e está simplesmente feito. Elas gostam de entender os motivos, elas gostam de entender o porquê das coisas. São pessoas altamente curiosas, pessoas que de fato querem entender ou por trás, né, que gostam de fazer engenharia reversa. Tá? Por que tal coisa é assim? Por que a planta é verde? Por que o céu é azul? Por que se eu ligar ali o negócio... Ou seja, eu, particularmente, o GPT fica respondendo perguntas como essa para mim o dia inteiro. O dia inteiro. Qualquer coisa eu vou perguntando para ele para entender, ganhar mais conhecimento de coisas que são aleatórias, mas que em algum momento da minha vida eu vou utilizar. Só que é o seguinte, uma das principais características de que quem tem esse tipo de sofrimento, né, pelo excesso de conhecimento, são duas na real. É que primeiro, você vai evoluir muito rápido e que segunda, você nunca vai se sentir esperto ou inteligente o suficiente. Cara, durante um período da minha vida, quando eu tinha lá meus 16 anos de idade e bati meu primeiro milhão, olha pra você ver que doido, tá? Naquela época, com menos dinheiro, com bem menos reconhecimento na internet, com bem menos tudo, menos conhecimento também, muito menos conhecimento. Eu tinha uma vida mais leve e também me achava muito mais inteligente do que eu sou hoje. Nossa, mas eu me achava cabuloso com 16 anos, tinha batido o primeiro milhão. Tanto é que eu errei muito por conta disso. E aí eu aprendi que na real a gente tem que ser humilde intelectualmente e entender que a gente não sabe de porra nenhuma. E aí começa, né, uma incessante busca por conhecimento que vai durar até o final da nossa vida. Então essa segunda característica é que essas pessoas sabem que elas não sabem de nada. É aquela famosa síndrome de Dunning-Kruger, né? Porque você vai ver que uma pessoa que acha que sabe de alguma coisa, ela vai ter um excesso de confiança muito grande porque ela de fato não sabe aquilo que ela não sabe. Ela não tem noção da imensidade da burrice dela. Quando você começa a ter noção da sua imensidade de burrice, de quão tolo você é, você fica desesperado por adquirir conhecimento. Eu já investi mais de R$1 milhão em curso, mentoria, mastermind, consultoria, livro, botar tudo em conhecimento aí, foi mais de R$1 milhão. E eu ainda me considero leigo em muita coisa, cara, muita coisa. Nossa, e tem coisa que é de conhecimento também com idade. Então por isso que eu tento me deixar intenso e fazer muita coisa rápida, errar rápido, principalmente quando eu sou jovem, para que eu adquira ainda mais conhecimento rápido. O motivo? Eu gosto. Só que a mensagem desse vídeo é que, de novo, Eclesiastes 1 aqui, né? Que é o livro de Salomão. Cara, quanto maior o conhecimento, maior o desgosto, maior o sofrimento, o pesar. Então não se culpe por isso, se você também sente isso, é uma coisa normal e que todas as pessoas que buscam conhecimento, buscam aprender, buscam executar, sentem. Eu vou ficando por aqui, se inscreva nesse canal e até um próximo vídeo.